arco-íris surge como um símbolo de aliança entre Deus e a humanidade. Um pacto sagrado não apenas com os homens, mas com toda a vida na Terra. Mais do que um fenômeno óptico, o arco-íris carrega uma mensagem. Suas 7 cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, representam frequências vivas, camadas de aprendizado, caminhos espirituais que refletem a jornada interior. Essas 7 emanações de luz correspondem aos 7 raios divinos da Fraternidade Branca, forças cósmicas que atuam como guias na elevação do ser. Cada raio é um fractual do divino, uma centelha específica de um todo maior, como se o Supremo tivesse se dividido em aspectos. De acordo com a lei da polaridade, tudo possui 2 polos. Toda força carrega em si a possibilidade de seu oposto. Assim também acontece com os 7 raios, emanações puras, cada uma refletindo uma qualidade essencial do espírito. São 7 virtudes maiores: temperança, generosidade, decência, mansidão, altruísmo, dedicação e humildade. Essas qualidades vibram como cores vivas na alma em evolução, espalhadas nos 7 raios, nas 7 cores do arco-íris, nas 7 chaves do crescimento interior. Mas quando essas virtudes se desequilibram, o pêndulo oscila e revelam-se os seus extremos, os 7 pecados capitais: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba são distorções de energias originais que perderam o centro. Cada desvio é como um raio fora de alinhamento, uma frequência desalinhada do propósito. E a missão é reequilibrar essa vibração, retornar à essência que nos conecta ao divino. Por trás da beleza das 7 cores, há sabedoria. Por trás do arco, um chamado sutil, um lembrete de que a luz única se revela em 7 caminhos e que cada um de nós traz em si uma dessas cores. Antes de cada raio, há um guia. São chamados mestres ascensionados, seres que trilharam a jornada humana, enfrentaram as sombras da matéria, despertaram para o seu propósito e transcenderam os ciclos da reencarnação. Ascensionar é ultrapassar os limites da Matrix, é expandir a percepção além do ego, romper com os padrões da ilusão e viver a partir do espírito, não mais da matéria. Esses mestres são faróis. Eles não são deuses, mas almas que chegaram antes e agora estendem suas mãos para ajudar quem escolhe despertar. Os 7 raios da Fraternidade Branca. Primeiro raio, rosa. Mestra Rovena. Virtude, amor incondicional e compaixão. Representa a energia do amor puro que acolhe, une e transforma. Segundo raio, branco cristalino. Mestre Serafis Bey. Virtude, pureza, harmonia e ascensão. A energia que purifica, eleva e conduz a essência da alma. Terceiro raio, amarelo dourado. Mestre Lanto. Virtude, sabedoria e iluminação. A luz do conhecimento que desperta compreensão profunda. Quarto raio, verde esmeralda. Mestre Hilarion. Virtude, cura, verdade e ciência divina. A vibração que restaura, revela e conduz à verdade interior. Quinto raio, azul. Mestre El Moria. Virtude, vontade divina e propósito. A força que guia com determinação, coragem e liderança espiritual. Sexto raio, rubi com dourado. Mestra Nadá. Virtude, devoção, entrega e serviço. A energia do servir com humildade, do amor ativo e da compaixão. Sétimo raio, violeta. Mestre Saint-Germain. Virtude, libertação, transmutação e alquimia espiritual. O poder de transformar, perdoar e libertar-se das amarras do passado. Essas 7 virtudes sagradas não pertencem a uma única tradição. Em diferentes culturas e crenças, elas surgem como nomes distintos, mas carregam a mesma essência luminosa. Na tradição cristã, os 7 arcanjos refletem essas mesmas forças espirituais, inteligências divinas que conduzem, protegem e despertam a alma humana.
Cada um representa uma das virtudes sagradas que sustentam o caminho da ascensão. Samuel, amor. A energia do acolhimento, da compaixão e do afeto universal. Gabriel, pureza. O mensageiro da luz. Aquele que purifica e orienta com clareza, abrindo caminhos para o renascimento interior. Jofiel, sabedoria. A inteligência divina que ilumina o entendimento, desperta a mente e expande a percepção. Rafael, cura. O restaurador do corpo e do espírito. Guia da regeneração, da saúde e do equilíbrio energético. Miguel, fé e proteção. O guerreiro da luz. Sua espada corta a ilusão e protege aqueles que caminham com coragem. Representa a força espiritual que sustenta em meio às batalhas da alma. Uriel, propósito divino, guardião da luz interna, traz clareza sobre a emissão de vida e fortalece o senso de direção espiritual. Ezequiel, transmutação, o alquimista do espírito, dissolve as sombras, transmuta o passado e abre espaço para a libertação. No Egito Antigo, a sabedoria espiritual era representada por deusas que simbolizavam forças cósmicas e aspectos profundos da existência humana. Ra, o Sol, fonte da criação, da luz e da vitalidade. Osíris, morte e ressurreição, senhor do submundo e do renascimento espiritual. Ísis, maternidade e magia, a deusa da fertilidade, da intuição e do cuidado sagrado. Anubis, guardião da transição, condutor das almas no limiar entre os mundos. Sete, caos e desconstrução, a força que quebra estruturas para gerar transformação. Horus, visão, justiça e poder real, símbolo da percepção espiritual, do despertar e da clareza interior. Tote, sabedoria e escrita sagrada, guardião do conhecimento e do templo da linguagem divina. Na mitologia grega, os deuses não eram apenas figuras lendárias. Eram forças vivas que representavam os aspectos fundamentais da natureza e da alma humana. Apolo, o sol e a harmonia, deus da arte, da música e da razão. Inspira beleza e equilíbrio. Poseidon, os mares e as tempestades, senhor das águas e das emoções profundas. Hera, casamento e família, protetora das uniões e da estabilidade afetiva. Deméter, agricultura e fertilidade, mãe da abundância, da nutrição e dos ciclos da natureza. Áries, guerra e impulso, força bruta da ação e do desafio de dominar os instintos. Zeus, pai dos deuses, representa o poder supremo e o julgamento consciente. Atena, sabedoria e estratégia, deusa da inteligência, da justiça e do discernimento. A linguagem muda, os homens mudam, mas os princípios permanecem. Seja nas estrelas, nas escrituras ou nos templos antigos, o divino sempre encontrou uma forma de nos lembrar de que somos parte do todo e que a jornada interior é universal. Este é o chamado para o despertar da consciência. Inscreva-se no canal e receba a luz do conhecimento. Clique no card e assista. O próximo episódio